Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar a você para a rápida meditação sobre o tema Fé para Mudar. Estamos vivendo um tempo difícil e que precisamos entender que a nossa fé não é aquilo que nós falamos, é aquilo que nós praticamos. Eu quero convidar a você para rápidas reflexões sobre a fé para mudar. O primeiro tema que nós vamos pensar é um olhar diferente para as tempestades da vida. Um olhar diferente para as tempestades da vida. Livro de Marcos, capítulo 35, versículo 41, nós encontramos o texto da palavra de Deus nos dizendo o seguinte: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se uma forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalma-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, Jesus passou o dia inteiro ensinando à beira do mar sobre o reino de Deus. E ao final da tarde ele deu uma ordem para os discípulos para entrarem no barco e passarem para outra margem, para a região de Gadara. Enquanto atravessava o mar, Jesus, cansado do dia, dormiu e uma tempestade terrível surpreendeu, encheu de água o barco. Os discípulos apavorados clamavam a Jesus e ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar e ele repreendeu os discípulos. E aqueles homens apavorados com a fúria do vento ficaram maravilhosos diante do que o Jesus realizou. Na vida, quantos de nós também não somos surpreendidos pelas tempestades? As tempestades da vida são inesperadas, é um acidente, é uma enfermidade, é uma crise, é um desemprego. Elas não mandam telegramas, elas chegam à nossa vida sem mandar recado, sem pedir licença. As tempestades chegam de forma tão intensa e perigosa que deixam as estruturas da nossa vida abalada. As tempestades põem no chão aquilo que levamos anos para construir. No entanto, quando o problema é maior do que a nossa força, quando não temos capacidade e estratégia para superá-los, precisamos olhar com fé para Deus e depender dele. Porque quando a tempestade está fora do nosso controle, certamente ela não estará fora do controle de Deus. Como você tem olhado para a tempestade da sua vida? Com um olhar de pavor? Com um olhar cético? Com um olhar de incerteza? Com um olhar de desesperança? Com um olhar de desânimo? Com um olhar de fracasso? Se a realidade de sua vida tem essa característica alistada, você precisa de fé para mudar a realidade da visão que você tem das suas tempestades. E hoje eu quero lhe ajudar a olhar para as suas tempestades como um olhar diferente. Um olhar que exercita e exercite a sua fé. Uma fé capaz de mudar a sua visão e entendimento com relação às coisas que você tem vivido nos dias de hoje. Por isso, querido, em primeiro lugar, exercite uma fé para mudar, olhando para as tempestades da vida como oportunidade de experimentar milagres. Exercite a sua fé para mudar, olhando para tempestades da vida como oportunidade para experimentar milagres. Enquanto Jesus dormia, os discípulos se esforçavam para contornar o problema, mas eles nada puderam fazer. Seus esforços não puderam resolver o problema. Foi então que no limite do homem, Deus revela o poder de Jesus.
No versículo 39, a palavra de Deus diz para nós: ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Se não houvesse a tempestade, não aconteceria o milagre. Às vezes precisa acontecer uma tempestade para que aconteça o milagre. Se você está enfrentando alguma tempestade na vida, creia que você é um sério candidato a experimentar um milagre. Jesus tem poder para repreender os problemas, que nos atacam, as enfermidades que nos assolam, as crises que nos cercam, as aflições que nos oprimem. Jesus tem poder para acalmar a tempestade que assola a sua vida. Por isso, querido, exercite a sua fé, entendendo que é uma oportunidade, e você está tendo hoje essa oportunidade de experimentar um milagre de Deus na sua vida. Em segundo lugar, exercite uma fé para mudar, olhando para as tempestades da vida como uma oportunidade de revelar a qualidade de fé. Melhor, oportunidade de revelar a qualidade da sua fé. A qualidade da fé dos discípulos foram revelada por essa tempestade. No versículo 40 o texto nos diz: e então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Revelamos a qualidade e o tamanho da nossa fé quando somos provados pelo Senhor. Os discípulos, apesar de tudo que ouviram, viram e experimentaram, ainda tinham uma fé pequena. As tempestades têm função pedagógica e elas exigem para exercitarmos a fé que nós possuímos. Por isso, querido, aonde não há teste, não há aprendizagem. Aonde não há aprendizagem, não há crescimento. Aonde não há crescimento, não há fé. O velho ditado árabe que diz o seguinte: somente o sol e nenhuma tempestade produz um deserto. Se a gente nunca tiver um dia de tempestade, nossa vida seria seca. Nunca teriam oportunidade de amadurecer na fé através das lutas do dia a dia. Por isso, querido, exercite a sua fé. Você está tendo uma oportunidade para revelar a qualidade da sua fé em meio às lutas, em meio às tempestades que você está enfrentando. Mas em terceiro lugar, exercite uma fé para mudar, olhando para a tempestade da sua vida como oportunidade para aprender algo novo sobre Jesus. Você precisa aprender e Jesus tem algo novo para nos ensinar todos os dias. No versículo 41, o texto nos diz o seguinte: eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles já sabiam que Jesus tinha poder e autoridade para perdoar pecados, para curar enfermos, para expulsar demônios. Mas naquela tempestade os discípulos aprenderam que Jesus tinha autoridade sobre a natureza. Aprendemos algo novo e eles aprenderam algo novo. As tempestades sempre trazem algo novo a respeito de Deus. E na tribulação que conhecemos o melhor e conhecemos cada vez melhor quem é Deus na nossa vida. Jó viveu uma experiência, e na sua experiência, chegando no final, no capítulo 42, versículo 5, ele declara ter vivido algo novo de Deus na sua caminhada, quando ele diz: eu te conhecia só de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Queridos, no sofrimento aprendemos coisas a respeito de Deus que não aprendemos de nenhuma outra forma. Por isso, Ele não impede que enfrentemos as tempestades. Porém, ali nós descobrimos que Ele embarcou no nosso barco para acalmar o temporal de nossa vida. Eu gostaria de finalizar dizendo para você: as tempestades da vida são perigosas e destruidoras. Não tem como administrá-las nossas próprias forças. Elas são maiores do que as nossas forças. Os discípulos se esforçaram para contornar o problema,
mas eles nada puderam fazer. Seus esforços não puderam resolver aquele problema da tempestade. O problema era maior do que a capacidade deles de resolver. Há problemas que nos deixam com uma profunda sensação de impotência, de incapacidade. Não temos força para resistir à fúria dos ventos e à força das ondas. Por isso, querido, este tempo é importante para cada um de nós, pois é o tempo de exercitarmos a nossa fé, e exercitar a nossa fé para mudar, olhando com um olhar diferente a tempestade da nossa caminhada, da nossa vida. Por isso eu convido você a aproveitar a oportunidade para experimentar milagres de Deus na sua caminhada, aproveitar a oportunidade para revelar a qualidade da sua fé diante das crises, diante dos problemas, diante das tempestades, e aproveitar as oportunidades para aprender algo novo sobre Jesus na sua vida. Ele tem algo novo para falar com você, ele tem algo novo para fazer na sua vida, e ele quer que você enxergue de forma diferente o momento que você está vivendo. Eu quero convidar a você que tem olhado a tempestade somente como tempestade e não tem aproveitado a oportunidade, olhado pela fé, a começar a olhar com fé para mudar. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos, para que juntos possamos conversar com o nosso Deus. E se a nossa visão ainda não é uma visão apurada, não é uma visão de fé, que o nosso Deus possa mudar a nossa visão neste momento. Pai, nós chegamos ao Teu trono da graça. Temos várias dificuldades enfrentadas. E muitas das vezes olhar com um olhar de fé para mudar é muito difícil para cada um de nós. Mas o nosso clamor, ó Pai querido, é que o Senhor possa nos mostrar, nos dar a Tua visão em meio às tempestades, para que nós possamos experimentar verdadeiramente os milagres que vêm do Senhor, para que nós possamos perceber a qualidade da nossa fé no Senhor e para que nós possamos experimentar hoje, neste momento, algo novo do Senhor na nossa vida. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.